Olá, meus nobres, caros amigos e inscritos do canal X-Prug Rascas Samprades. Tio Spook aqui novamente para trazermos mais uma segunda-feira de aprendizado, sabedoria, divertimento, por que não? Quando eu trago para vocês os respondendos os scribes, ou seja, muita coisa interessante a ser discutida e apresentada a vocês, mediante as dúvidas de vocês com os vídeos que nós publicamos no canal. Então não adianta vir falar de Spook, o que aconteceu comigo em 1912, eu não sei. O que nós vamos responder são dúvidas relacionadas aos vídeos publicados e não à sua vida. Sinto, mas a gente tem que trabalhar de novo, batendo nessa tecla, porque é tudo complicado. Bora, vamos ver aqui as perguntas. Eletrogame. Né, você vai pegar o controle da choque. Porque é um videogame eletro. Olá, Tio Spook, eu tenho uma pergunta. Queria saber se você faz análise de vídeos só de youtubers ou de inscritos que precisa de sua ajuda. Se puder me responder essa pergunta, agradeceria. Amo seu trabalho e quero cada vez mais com você. Então tá bom. Eletrogame que não falou o seu nome. Nós analisamos, vamos lá. Nós publicamos uma playlist chamada Regras do Canal. O porquê que houve a necessidade de publicar as regras do canal? Porque as pessoas não seguiam as regras do canal. Junto à internet, nós temos um princípio simples chamado collab, ou seja, uma colaboração entre os canais. Para que os canais possam crescer mutuamente falando, há a necessidade de compartilhar os vídeos. Então, o que acontece? Nós temos muitos parceiros hoje no canal, mas essas pessoas não eram parceiras. Eram pessoas que em lugares às vezes abandonados e que publicavam isso em seus respectivos canais. Como o canal Spook Houses acabou crescendo, muitos inscritos de ambos os canais fomentavam dizendo: Carol Capel foi no castelo na Romênia. Será que o tio Spook pode analisar se realmente tinha ou não um espírito? Aí a Carol Capel gentilmente cedia as imagens falando: Rodrigo, se você quiser fazer um react do meu vídeo, não tem problema. Tá claramente respeitando o bom senso. Então eu fui lá, peguei o vídeo da Carol, mediante a autorização dela, e aí a gente fazia a análise. Então criamos uma estrutura de compartilhamento de vídeos. Isso com o Clone, Renato Garcia, no começo eu apanhei um pouco, depois a gente começou a chegar a um acordo, outros canais não se sentiram mais confortáveis, então eu não posso trazer Kid Boy Chechel, Luan Mendes eu não posso trazer diversos outros canais. Então, a partir de hoje, são poucos canais que nós vamos trazer ao Spook Houses Casas Assombradas. Por quê? Porque nem todos se sentem confortáveis, ou não querem, ou não acreditam, ou tem lá o negócio deles e não querem compartilhar. Sem problema, eu tenho que respeitar isso, tá? Por que nós não analisamos material encaminhado por inscritos? Porque esses materiais, eles têm direitos autorais. Primeira coisa, o que são direitos autorais? Então vai lá um menino e me pega um vídeo no Facebook e me traz. Esse material que foi colocado no Facebook, ele possui alguém que gravou. Eu tenho que pedir permissão para quem gravou, porque caso contrário eu vou tomar um processo judicial por uso indevido de imagem. E isso acontece. Segundo, por que eu não analiso materiais gravados por inscritos? Porque senão o canal vai ficar uma zona. Imagina, um moleque de 15 anos de idade, vou dar um exemplo, tá? 15 anos de idade, filma a casa dele e me manda. Tio Spook, tá aí, ó. Coloca no canal o vídeo. Vamos supor que na ignorância eu vou lá, pego esse vídeo e coloco no canal. O pai do moleque olha e fala: aquela é minha casa. Quem deu autorização para você pegar a minha casa e colocar no seu canal? E tome um processo judicial no rabo do tio Spook, porque o moleque de 15 anos não quer saber se o pai cede ou não os direitos do uso de imagem da casa dele, da intimidade dele. Ou mesmo, vamos supor que papai está separando da mamãe e gera um desconforto em filmar uma casa que está sendo ali alvo de disputa judicial. E quem se fode sou eu, falando português, claro. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente vive num mundo onde tudo é permitido, e não é.
Por isso que eu tenho que pedir permissão aos YouTubers. Muitos, eu cheguei a pedir permissão, o cara ignorou completamente a minha solicitação, tá? Eu mesmo, pessoalmente, fui lá, falei, cara, você pode me ceder o direito do uso de imagem? O cara virou as costas e saiu andando, sabe? É um puta do mal educado, porque nem para responder dizendo, cara, eu agradeço, mas não faz jus ali ao canal, acho melhor não e tudo mais. E é cara grande, viu? É canal grande, não é canal pequenininho, não. Então, assim, eu fico chateado, porque eu vejo como muitos brasileiros, eles são muito egoístas, não querem fazer essa troca de conhecimento entre os canais, tá? A partir disso, a gente parou de procurar canal de caça-fantasmas. Eu prefiro ficar com o Exploring with Josh, eu prefiro ficar com canais americanos, que eu sei que realmente eu tenho a liberdade de pegar esses vídeos sem sofrer sanções e poder divulgar na plataforma, porque a lei americana é diferente da lei brasileira. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer as análises, mas eu não vou destruir. Você vê, o Epoch Paranormal. Eu fiz análise do vídeo do Epoch e o Epoch entrou em contato comigo no dia seguinte, falando, pô, que legal, cara, parabéns, tudo em inglês, claro, no box do vídeo, agradecendo, falando que por mais que ele não entendesse nada do que eu estava falando, ele ficava engrandecido de saber que tinha um canal grande que estava olhando para ele. E aí eu fiz questão de falar inglês com ele, explicando quem eu era, para poder trazer esse conteúdo para vocês sem dor de cabeça, tá? Então, assim, as pessoas têm que entender que existem leis e regras no Brasil e leis e regras nos Estados Unidos, no Oriente, onde for. Aqui, a lei do áudio, imagem, reprodução da imagem, ela é vedada, ou seja, eu não posso utilizar a imagem de terceiros sem autorização prévia. Por quê? Porque isso dá processo. Isso dá processo. Então, há necessidade de sempre perguntar, posso utilizar a imagem do seu canal no YouTube? Se o cara falar pode, eu publico. Novamente, não me mandem vídeos de suas casas, porque nós não fazemos análise. Vocês podem ver que não tem um vídeo de casa de inscrito no canal. Não tem playlist analisando casa de inscritos. E nunca teremos. Nunca. Por quê? Porque eu não sou idiota de tomar um processo judicial, porque a pessoa chega lá e fala, agora eu quero que tire porque meu pai está separando da minha mãe e meu pai mandou tirar o vídeo. Eu não vou passar por isso, então nunca teremos, ok? Por último, dentro dos serviços que nós prestamos, dos serviços, tá? Que seria o quê? Os tratamentos, as enfermidades, eu como terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, somado às limpezas de casa e aí sim as análises de casas, nas quais as pessoas pagam para eu poder ver o que tem na casa das pessoas e mostrar o que tem na casa das pessoas por meio de vídeo. Ou seja, é um serviço cobrado. Então o cara chega para mim e fala, tio Spook, eu tenho uma coisa estranha acontecendo em casa, eu não sei o que é. Você pode me ajudar? Sim, mas a análise custa porque eu estou deslocando meu tempo para olhar o seu problema. Tudo bem, concordo. Depositou o dinheiro, tudo certinho, verificou, tal, me manda o vídeo da sua casa e eu vou analisar o vídeo da sua casa quarto por quarto, cômodo por cômodo para dizer o que tem. Como eu faço nos vídeos, só que por e-mail. Então vai ser descrito um texto. Mediante essa descrição de texto, a pessoa olha e fala, pô, o cara tem razão, tem coisa aqui, é isso mesmo, está acontecendo isso, tá? Então as análises que nós fazemos, elas ocorrem de maneira informal, ou seja, é um trabalho, um serviço prestado e devidamente cobrado, tá? Só que nós não publicamos nada de inscritos no canal e nunca será publicado em decorrência a essa situação de sofrer uma sanção judicial, porque eu fui lá e divulguei a casa do Pedrinho, mas o pai do cara ficou puto comigo e vai realmente me processar para que eu tire o vídeo do canal, tá? Recentemente a gente teve que tirar um dos vídeos do canal, foram dois vídeos do canal. Porque um youtuber famoso filmou uma mansão aqui no Brasil. Tomei liberdade, falei com ele, falei, posso analisar o seu vídeo, cara? Claro! Analisei o vídeo, mas o caseiro ficou incomodado e pediu para que eu retirasse, me ameaçando juridicamente. Sem problema nenhum, é só pedir, não precisa fazer ameaça.
Conversei com o youtuber em questão, falei, é real? Esse cara realmente existe? O cara falou, é real, ele existe. Eu tirei os vídeos e recomendo que você também faça. Fui lá e tirei os 2 vídeos. Perdi 2 vídeos do canal. 2, porque o caseiro pediu para que eu tirasse o vídeo. O cara tem razão. Beleza. Eu não vou contestar, paciência. A guerra é assim, a gente ganha e perde. Normal. O Everton Leite, Everton Leite. Olá, Rodrigo, sou um grande admirador seu, da Dani e do canal. Espero te conhecer um dia. Gostaria de saber se a posse da mediunidade, clarividência e todas as faculdades que proporcionam ao indivíduo experienciar as energias além da matéria é um fator que separa as pessoas que reencarnarão em um planeta mais evoluído em relação aos demais. Em resumo, quem não tem essas faculdades aguçadas sinalizam com tranquilidade uma nova reencarnação no planeta Terra. Um grande abraço, nunca deixe de postar seus vídeos. Tem muita gente como eu que precisa muito de um guia preparado como você. O guia na minha época chamava-se 4 Rodas, era o melhor guia que tinha. Vai deixar sua marca na humanidade. Por meio do guia, 4 Rodas. O Everton. A sua pergunta, ela assim, parece que jogou tudo numa caixa e chacoalhou. Eu vou responder para você entender. O fato de uma pessoa ter mediunidade, clarividência ou todas as faculdades que proporcionam ao indivíduo experienciar as energias não predetermina o que ela vai ser numa vida seguinte. Eu vou explicar o porquê. O fato de eu saber falar inglês não significa que eu vou nascer nos Estados Unidos. Entendeu? O fato de eu saber falar italiano, não necessariamente na próxima vida eu vou nascer na Itália. O que vai predeterminar essa questão da reencarnação, não se sabe. De novo, vamos entender princípios, tá? Porque a gente vai especular sobre o que acontece em vida após a morte. As habilidades desenvolvidas por grandes mestres, sejam lamas, sejam hindus, sejam arhatas, sejam tulkus, sejam grandes radicíssimos, que têm suas habilidades também dentro do judaísmo, sem dúvida nenhuma, ou grandes mestres do Oriente, é um avanço de consciência para consciência para consciência. Eu até estava falando com a Dani a respeito disso esses dias, porque assim, eu estava brincando, e olha, é uma pergunta bem filosófica para vocês. O que eu vou deixar para o meu eu na próxima vida? Que tal essa pergunta? O que eu vou deixar para o meu próximo ser, que irá receber a minha consciência em uma outra vida? O que será que ele vai aprender e o que será que ele vai resgatar destas vidas que eu tanto trago? Essa é uma das perguntas mais legais e que ninguém perguntou até agora. Porque assim, o que vai predeterminar essa evolução? Se você pegar a figura do deus Karma dentro dos povos pré-védicos, que predeterminavam que as condições para um renascimento saudável, ele ocorre mediante uma evolução da meritocracia da consciência do ser. Tio Spock falou bonito agora, né? O que é a meritocracia da consciência do ser? Significa que, se você foi uma pessoa com caráter muito legal, uma pessoa muito, vamos dizer, ética, muito com uma conduta moral, com bons costumes e tudo mais, você vai nascer em castas mais elevadas. Então, dentro do hinduísmo, você tem as castas mais baixas, que são os operários, até as castas mais altas de uma sociedade, que são os brahmanes. Então, quer dizer que a minha consciência vai trafegar dentro dos aqueles que não possuem conhecimento, não possuem esclarecimento, que são as classes mais baixas, até atingir o nível de meritocracia para renascer em uma classe mais alta, onde eu vou ter uma educação mais elevada, vou comer comida de qualidade, vou ter um estudo de qualidade. Então eles acreditam que existe um Deus chamado Deus Karma, que é um Deus pré-védico, que pré-estipula as condições do nascimento de uma consciência. Eu não acredito muito nisso.
Eu acredito que a consciência ela vai nascer em lugares que há necessidade dela existir. Então, no lugar onde tem muita violência, poderiam colocar um líder religioso para que ele apazigue aquela violência. Sim, não torna-se uma questão de meritocracia, mas uma questão de contrabalanceamento de energias. Ok, mas isso pode levar-se a um outro planeta? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. De novo, não sou eu que predetermino e nem tenho como colocar um condicional aí e se, então, tanto quanto, não sei, condições que levem a essa questão de o que vai fazer uma pessoa nascer como um alien. Imagina, vou nascer como um Grey na próxima vida. E qual que vai ser a sua meritocracia? Quantas pessoas você abduziu em um planeta vizinho? De novo, não sei. Tá, aí de novo a gente entra numa linha tênue de achismos. E aí é muito complicado. Mas lembrando, mediunidade e clarividência não são faculdades que vão predeterminar a evolução de um indivíduo, mas o caráter. A evolução se dá numa esfera física, numa esfera emocional e mental. Então, assim, obviamente eu tenho que ter uma conduta mental, uma conduta emocional, que são desafios que eu vou sempre lidando, sempre enfrentando. Pessoas que possuem desequilíbrios emocionais, a gente tem que lidar com esses desafios. É uma consciência voltada às suas emoções, uma consciência voltada à sua inteligência. Isso foi predeterminado até mesmo por escritores como o próprio Geraldo Encausse, numa época, sei lá, 200 anos atrás, talvez, em que ele mesmo mapeou essa questão de correlação entre corpos. Então a consciência, a evolução vai se dar numa linha muito tênue dentro do processo de evolução entre corpos, para você atingir uma escala normal. As faculdades, as habilidades não vão predeterminar muita coisa. Até porque tem muito cara que possui certas habilidades mediúnicas e que usa para enganar pessoas, mau caratismo. Existem muitos pais de santo que são deveras sensitivos, mas que iludem as pessoas, enganam as pessoas para tirar dinheiro por meio dessa sensibilidade, fazendo com que elas fiquem presas a trabalhos de amarração amorosa, pactos, criam vínculos e elos de codependência monstruosa. E isso daí não é legal. Então você vê uma espiritualidade sendo utilizada de uma maneira errada ou errônea por essas pessoas que são pseudo-sensitivos, pseudo-médiums ou pseudo-clarividentes, tá? Isso não basta ir muito longe não, se liga a televisão, você vê na televisão essas pseudo-médiums da TV que, cara, é triste, porque elas inventam coisas sem ter o menor conhecimento ou ter nunca aberto um livro, tá? Eu compro livros, todo mês chegam 10, 15 livros aqui da Amazon ou de dealers da Europa. Eu raramente compro livros aqui do Brasil. E sempre estou buscando novos conhecimentos, novos aprendizados, outros pontos de vistas, para poder ter mais respostas para entendermos a espiritualidade estando em diversos outros lugares, ou seja, dentro do hinduísmo, do budismo, do jainismo, do bonismo, dentro de outras culturas, crenças, a diversidade, para achar uma resposta mais lógica àquilo que nos está ao nosso redor, não é mesmo? A espiritualité. Mas vamos lá. Gustavo Henrique Lopes. Gustavo Henrique Lopes, Lopes Henrique Gustavo. Olá, Rodrigo Dani, Universités. Tem uma pergunta. Uma pessoa que morre com uma doença degenerativa, como Alzheimer, ela perde toda a memória, certo? Então, o que acontece com a alma dela é resgatada? Ou ela pode ficar vagando sem rumo, o que não tem memória? Parece o Kiko perguntando, né, quando ele chora. Rodrigo Dani, Universitários. Cada dia eu tô ficando bobo, tô ficando mais velho, tô ficando mais bobo. Que nada a ver. Mas vamos lá, Gustavo Henrique. Quer dizer que você então coloca como uma condição, que uma pessoa então perdeu a memória, acabou, ela vai ficar vagando por aí, porque ela nunca vai ser resgatada, porque ela não tem memória. Não é bem assim que funciona. A consciência humana não predispõe de uma atividade unicamente física. Então vamos lá. Deixa eu colocar para você dessa maneira.
você, primeiro, você é uma alma encarnada, ok? Então, o seu espírito, junto com a matéria, você possui uma alma que anima o seu ser. Sua alma é seu espírito encarnado, né? Ok, a alma é a grandiosidade do ser. Tanto que nós temos duas almas, e isso é uma jornada de vocês, que eu não vou ensinar isso. Mas nós temos as nossas duas almas, uma que seria uma encarnada e uma não encarnada. O fato de você apresentar diversas enfermidades, isso vai ficar registrado numa consciência do seu corpo. A consciência, elas são 8 consciências no total, dentro delas, uma que vai ser a que vai ser resgatada e levada para uma próxima vida. O fato de você ter um Alzheimer, o Alzheimer ele vai afetar a sua estrutura física ao longo de toda a sua vida. Mas ao passo de que você, ao morrer, vai ser resgatado, sim, porque o fator predominante é a sua consciência e não necessariamente o seu corpo físico que vai ser levado, sim, os registros do seu eu é que vão se acoplar à sua alma e ela passa a ser levada a um condicionamento diretamente ao seu Criador, seja o que vocês chamam de Deus ou qualquer outro ser em decorrência à sua crença. Não implica que uma doença que afeta a sua consciência vai se refletir no mundo espiritual. Ou seja, ela não vai ser um espírito vagando por aí com Alzheimer. Vocês viram por aí onde... Não, deixa pra lá. Pergunta... Não, eu vou fazer uma pergunta, deixa... Não, você já pensou? Quer dizer, não existe isso. O que vai existir é, ao final de sua jornada, pelo fato dessa enfermidade ter existido no seu corpo físico, ela não necessariamente vai implicar no seu corpo espiritual, na sua alma, a qual será resgatada sim. É a mesma coisa que eu falar, então bandidos vão ficar vagando aqui para sempre. Por quê? Porque são um bando de mau caráter, o cara rouba, mata, comete crimes e tudo mais, e ele não merece chegar até Deus. Dentro do conceito que vocês pré-estabelecem de Deus. Então quer dizer, por que o cara ele vai ser levado de novo a um processo de reencarnação para uma segunda chance, sendo que o cara é um bandido? É a mesma coisa. Eu estou colocando um condicionamento de que ela não merece, ou não vai, ou não consegue, ou não deveria ir, né? Então, assim, o fator de ter doenças, a pessoa pode ter câncer, morrido por um câncer absurdo que corroeu ela. Esse câncer não necessariamente ele vai se replicar no mundo espiritual, uma vez que a consciência tende a ser, vamos dizer assim, moldada, trabalhada para um próximo ser, um próximo eu a receber essa consciência. Então vamos lá, se o cara morreu por Alzheimer, quer dizer que na próxima vida ele vai ter esse registro do Alzheimer e a doença pode aparecer. Se fosse assim, o mundo, né, a gente teria registro de todas as doenças, porque provavelmente morremos centenas, milhares de vezes por doenças diversas. Então quer dizer que posso estar agora e pegar uma peste negra aqui conversando com vocês, porque o registro dessa doença que eu morri na Idade Média ainda está presente. Entende? Não é assim que funciona, tá? Então a doença, nesse caso, não vai ser o fator de resgate. A consciência dela, sim. E essa consciência que vai ser levada e trabalhada e conduzida para um próximo eu de maneira purificada, para que um outro ser receba essa consciência para pré-existir novamente no planeta. Ian Matheus, bom dia Rodrigo, me surgiu uma dúvida em seu vídeo de Annalise Michael. Quem? Annalise Michael. No minuto 3, mais ou menos, em que você fala de um conceito chamado dívida kármica ou kármica, a karminha. Perdão, não sei como se escreve. Poderia se aprofundar um pouco mais desse assunto ou me dar algum tipo de referência? Vá para o oeste. Quem assistiu Pica-Pau sabe que eu estou falando. Tem algumas discordâncias em relação a isso. De novo, se todo mundo buscasse as respostas de uma maneira coesa, não existiriam discordâncias, não é mesmo? Mas vamos lá, Ian Matheus. Annalise Michael, é muito complicado a gente falar de dívidas kármicas. Mas assim, tomando como preceito dos povos pré-védicos do deus Karma, que nós já estávamos mencionando nas perguntas anteriores, o que significa? Se a vida é um conceito de meritocracia, se você segue de uma maneira
certa e regrada a vida, você só vai buscar coisas boas. Mas se você mata, rouba, age de maneira errada ou tem comportamentos errados, o que acontece com você? Teoricamente, você está agindo de uma maneira ruim, porque você está causando um problema sério de causa e efeito a uma sociedade em que você vive. No Brasil, se você mata, você vai preso, causa e efeito. Mas espiritualmente, o que acontece com o indivíduo? O que pode levar um ser desse tipo? É complicado, até porque a remissão de uma dívida kármica ou de uma atitude kármica ruim, ela não acontece de uma maneira tão simples como as pessoas colocam. Então não adianta o cara foi lá, esquartejou a mulher, dia seguinte está na igreja pedindo perdão e se torna membro de uma igreja. Por quê? Porque o cara, ele tem a meritocracia para conseguir o perdão junto à igreja, não é mesmo? Quem está assistindo o vídeo sabe que eu estou falando. Então o cara chega lá e fala, pastor, o senhor pode me conceder o perdão? Claro, está perdoado, imagina. Aos olhos de quem o cara está perdoado? O pastor não é a representação de Deus na terra e nem a voz de Deus. Ele é simplesmente uma pessoa que está pregando um livro que surgiu no século III, século V depois de Cristo, chamado a Bíblia. Mais nada. Ele não tem o poder de arbitrar uma condição sobre a vida de uma pessoa que cometeu um crime perante uma sociedade, o qual a sociedade cobra esse indivíduo. Então existe uma lei kármica sobre isso, ou seja, causa e efeito. Dentro das regras da sociedade, o cara é preso, fica 30 anos na cadeia, depois disso ele sai, ou seja, ele sai em 15 anos por bom comportamento, e aí ele volta para a sociedade dizendo, eu já paguei a minha dívida. Não, você pagou sua dívida perante a sociedade, mas perante a família da qual você desgraçou tirando a vida, você não pagou. Ou perante toda uma situação de que perde-se uma vida em decorrência das suas atitudes, você não pagou. E aí surge o conceito de uma dívida kármica, ou seja, numa próxima vida, acredita-se que... Lembre-se, eu falei acredita-se, não é o Rodrigo acredita. Acredita-se que, numa próxima vida, alguém vai tirar a vida de uma pessoa da sua família. Isso é entendido em muitas religiões. Então, o que acontece? Olho por olho, dente por dente. Se alguém tira a vida da sua irmã, teoricamente, alguém vai tirar a vida de um irmão ou de uma irmã desse assassino numa próxima vida, ou até mesmo nessa. Essa é uma condição de energia kármica. Mas quem arbitra essa ideia de karma? Quem vai predeterminar as relações de troca? É a sua intenção. Complicado. Mas vamos lá. Você já amou e já odiou um indivíduo? Com certeza. Ah, tio, porque eu amo loucamente, mas quando a pessoa não me ama, eu passo a odiá-la. E aí você joga a sua raiva, potencializa o seu ódio, ao ponto de transformar a sua raiva em algo real. Tem pessoas que têm a habilidade de transmutar pensamentos em ações de uma maneira absurdamente rápida. Exemplo. Você briga com a sua vizinha, você fala, eu quero que ela morra, eu quero que algo caia na cabeça dela. No dia seguinte você encontra a sua vizinha com a cabeça enfaixada porque um vaso caiu na cabeça dela. Você fala, caracoles, é uma relação kármica. Se ela te fez mal em algum aspecto, você projetou uma consciência para que ela, por meio desse pensamento, arque com as atitudes as quais ela está fazendo errado. Eu vou dar um exemplo muito ruim que aconteceu comigo. Eu moro num apartamento hoje em que muitos distúrbios sonoros acometem em certos dias. E eu fico muito chateado com isso. Já tomei providências, até mesmo policiais, com relação a isso. Então eu tenho um vizinho que ama dar festas, escutar música alta em horários proibidos. Muito bem, é moleque? Não, é vagabundo, não é moleque. Muito bem, é um senhor, não é criança, e ele é festeiro. Festa, farra, folia o dia inteiro, álcool, cigarro, festas e o escambau. Muito bem,
Eu virei para a Dani e falei, Dani, eu vou brincar com energia, eu vou fazer uma ação de causa e efeito para aprendizado. Posso fazer isso? Posso fazer o que eu quiser. Aí eu cheguei e falei, se for ele realmente o responsável por todos esses barulhos, que aconteça algo físico ao mesmo. Joguei a intenção no ar. Sempre, obviamente, policiando, mas eu gosto de testar certas coisas para verificar até onde realmente as intenções acometem são reais. Muito bem, passou uma semana, deu 7h30 da manhã, um puta barulhão. Plau, 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 plau. Acordou a Dani, acordou a mim, e não pode, aqui no prédio, as regras para barulho agora mudaram devido à situação aí da pandemic, né? Então, houve alteração dos horários. Eu posso fazer barulho das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Antes disso, não. Depois disso, não. Eram 7h30. Plau, plau, plau. Liguei para a síndica e falei, porra, o cara tá martelando nesse horário. Ok, passaram-se 2 dias, veio a mensagem, sendo que o cara tinha ficado preso no banheiro dele. Além do cara ser um barulhento e incomodar os outros, o cara é um cagão que ficou preso no próprio banheiro com a calça arriada e o rolo na mão. Socorro, tô preso, fui dar um cagão e agora a porta não abre. Eu ria e a Dani falou, só que a gente foi acordado. Eu falei, mas eu fui acordado e hoje estou sorrindo e me divertindo. É uma ação de causa e efeito. Funcionou. A mesma coisa acontece nesta relação kármica. Então, há algo que acontece e algumas dívidas elas precisam ser quitadas mediante ação e reação. Vamos acreditar que Annelise Mel, ela foi uma pessoa muito ruim em uma vida passada e ela matou pessoas. Só que essa energia, ela se potencializou no momento na qual a vida passada dela, em sua vida passada, ela faleceu. Então vai todo mundo no túmulo daquele assassino e fala que você pague na próxima vida pelos crimes que você cometeu. Na próxima vida, essa consciência já nasce e toda a energia que estava sobre o seu túmulo, o ódio que se fez e que não se dispersou, se volta contra aquela consciência ainda pré-existente em um outro corpo. Então, acredita-se que, mediante essas relações causa e efeito, isso torna-se possível ou factível. Se você quer acreditar nisso ou não, o problema é seu, tá? Mas, de novo, é um fator de observação, é um fator que as pessoas inteligentes e que pesquisam sobre espiritualidade e que estão criando esses contextos de causa e efeito e que analisam essa ideia de formas de pensamento, raiva, ódio, tudo que envolve o planeta em termos negativos, estão chegando à conclusão que é factível, sim, as consciências serem localizadas e essas energias voltarem-se aos seus respectivos donos, e eu deixei cair o meu Dorde duplo, e a consciência voltar aos seus respectivos donos, gerando esse apelo de cobrança. Então, de novo, é algo que ainda está sendo estudado, mas a priori é uma ideia palpável do fato em si, tá? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, até porque eu acho que cada caso é um caso, cada ideia é uma ideia, tá? Eu já tive pacientes que passaram por esses problemas em vidas passadas e a gente teve que amenizar essas relações. Eu cheguei na casa de um paciente e tinha lá uma cobrança kármica, sim, tá? De vidas passadas, porque aquela consciência tinha roubado pessoas e matou essas pessoas, mas algo fez com que ele não pagasse em vida. Ele foi pagar numa vida seguinte aquilo que ele fez. Eu ainda acredito que cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, e que existem situações kármicas que podem ser amenizadas e outras não. É isso. Célia Mello. Tem o Celton Mello e tem a Célia Mello.
Olá, tudo bem, Sr. Spook? Assisto seus vídeos há pouco tempo, sou espírita e frequento o centro há 30 anos. Gosto de estudar e ler sobre o assunto, por isso me interessei pelo seu canal no YouTube. Gosto muito de como você conversa e explica as coisas da espiritualité e respeito muito quem tem trabalho sério. Assisti você trabalhando para reequilibrar uma casa e minha dúvida é a seguinte: já que você frequentou centros sérios kardecistas, lá eles falam muito em evangelho no lar, orações, mudanças de postura e tudo mais. Fazer evangelho no lar traz benefícios para a nossa casa? Conseguimos, através de mudanças de postura e orações, proteger um pouco o nosso lar? Sei que ninguém é 100% equilibrado. Obrigada, fique com Deus. Célia, você já cantou a bola aqui, né? Mas vamos lá, evangelho no lar é uma coisa muito delicada, porque envolve doutrina espírita, a doutrina espírita é um grande problema. Por quê? A gente já botou assim aqui na playlist Mediunidade explicando a doutrina espírita, então assistam que vocês vão entender. Sabe, Célia, eu realmente trabalhei em centro espírita, vi muita coisa, inclusive pessoas erradas se passando ou utilizando-se do evangelho no lar simplesmente para fazer uma fachada. Eu vou dar um exemplo. Quando era jovem, tinha lá meus 20 aninhos, comecei a sair com amigos, conhecer pessoas, né? Estabelecer relações saudáveis com indivíduos. Fui na casa de uma amiga em qual a família era espírita na época. Hoje sei lá o que faz da vida, mas era espírita na época. O pai, bebum, bebe pra cacete. A mãe extremamente rigorosa e severa com relação à educação dos filhos e das filhas. E as filhas ainda ali tentando descobrir o mundo, fazendo faculdade, estudando, né? E todo domingo, evangelho no lar. O pai, saco cheio daquilo, vamos orar. Botava todo mundo na sala, de mão dada, e ficava fazendo evangelho no lar. Terminava, ele abria uma outra cerveja. Será que o evangelho no lar realmente tem um poder para fazer alguma coisa? Será que a oração tem um poder para fazer alguma coisa? Porque até agora eu tenho certeza que ninguém pediu àquele senhor de idade, na época já era obviamente um senhor, de largar seu vício de bebida, mesmo antes e depois do evangelho no lar. Uma das práticas budistas, qualquer prática budista realmente do budismo Vajrayana e do Mahayana, ele tem um intuito ao final da prática dizer que essa atitude, que essa prática, ela perdure por horas e horas e horas ao longo do seu dia. Teoricamente, o evangelho no lar, por ser uma prática espiritual interessante, até mesmo de autorreflexão, porque as pessoas conversam, as pessoas refletem, leem, elas deveriam ter mais, ou se dar mais a importância do evangelho no lar. Muito bem. Quando eu constituí o canal, eu fui na casa de muitas pessoas que se autodenominavam espíritas e praticavam o evangelho no lar. As pessoas sofriam de depressão, ataques espirituais, energias ruins e até mesmo acidentes que aconteceram junto à família que quase cercearam a vida de seus filhos. E o evangelho no lar era feito, mas os obsessores estavam do lado. Quando nós fazemos os processos de limpeza de casa, as análises de casa, Célia, muitas pessoas encaminham o vídeo, depois de, obviamente, ter contratado o serviço de análise espiritual da casa, muitas pessoas têm lá o seu altarzinho com o evangelho colocado. E são pessoas que também têm distúrbios e problemas sérios. O que a gente já viu de obsessores do lado do altar dessas pessoas é absurdo. Então, Célia, eu sei que a religião por si só e as doutrinas, porque o espiritismo é uma doutrina, não é uma religião, ela é muito importante como um fator, um pilar da fé do indivíduo.
Por mais que as pessoas tentem orar, porque a grande maioria não sabe como orar, ou mesmo tentar fazer boas práticas dentro de casa. Hoje a gente vive num país em que a oração Nissim Miojo, 5 minutos está pronto, ela se perfaz, enquanto o resto do dia a pessoa consome drogas, tem atitudes erradas, grita, bate, esperneia, tem crises, age de maneira agressiva em sua vida, tem um consumo de substâncias alucinógenas e o que for. Quer dizer, o cara está fumando maconha, ele para poder fazer o evangelho no lar e depois ele fuma de novo um baseado. Que religião é essa? Porque eu não quero para mim. Eu quero uma religião que realmente possa me ajudar em momentos em quais a minha própria mente não é o suficiente para sanar as minhas enfermidades. Muitas pessoas se tornam religiosas em momentos em que a gente não consegue mais explicar. Então você está com a sua mãe no leito de morte, por mais que você nunca orou na sua vida, naquele momento você aprende a orar. A religião é um fator muito importante para quando a nossa mente está tão sobrecarregada, em que a gente junta as mãos, mesmo que dentro de um banheiro, de uma empresa, desesperado, que você está sobrecarregado, não sabe mais o que fazer, você junta as mãos e fala, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Então, assim, de novo, um fator importante são as doutrinas, as crenças, as religiões que nós seguimos. O outro fator importante é a conduta que o ser humano dá e coloca em sua vida, a importância que ele dá à sua vida e à sua religião. Não adianta uma pessoa fazer o evangelho no lar, sendo que o cara, ele tá nem aí para nada. Não adianta o cara se autodenominar espírita e ficar indo na balada. Eu conheci um hipócrita assim, que o cara, ele frequentava centro espírita por 5, 6 anos e todo final de semana o cara tomava ácido e ia pra balada curtir as festas. Isso pra mim é hipocrisia. E de chegar ao ponto de falar que tem pessoas aí que tem o demônio no corpo, mas quando o cara via o ácido ou a cerveja, o cara virava o bicho. Ele queria porque queria consumir aquela droga. E durante a semana era todo espírita kardecista, todo bonitinho e bondoso. Sabe, de novo, a gente tem que entender quem nós somos, o que nós somos, tentar corrigir nossas posturas em vida e parar de falar, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, porque é mais ou menos assim que acontece. A religião ela é importante, mas acima de tudo, se você não fizer o seu papel sobre as religiões, você vai estar enganando a si mesmo, enganando a doutrina espírita e tentando achar justificativas para as enfermidades que vão surgir nas próximas vidas, ou até mesmo nesta, né? Então, tomem muito cuidado com o que vocês fazem, porque, de novo, o ato de praticar o evangelho, orar e tudo mais, e mesmo assim se mantém na hipocrisia, na enganação, nas mentiras que vocês propagam, é jogar toda a criação de uma doutrina por Allan Kardec no século XIX no lixo. Tá bom? Assistam tenham 50 bilhões de fatos e assistam a playlist Mediunidade para entender o porquê que eu deixei de ser espírita. Tá tudo explicado lá, tá? Mas é isso. Falamos demais, mas é importante vocês entenderem tudo aquilo que é tratado, tá bom? Vamos lá, como recadinhos finais, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente possa complementar a medicina tradicional. A medicina tradicional, leia-se para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí entra em critério espiritual, com as limpezas de casa, análise de casa, tá? A retirada dessas energias que te afetam. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail. E-mail, tá? Não é telefone, não é ligação, chamada de voz, não é nada disso. É um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, onde tudo é realizado à distância e devidamente cobrado, ok? Nós temos também duas formas de vocês ajudarem aqui o canal. Nós temos o Seja Membro, que é um programa que você clica aqui embaixo
e você torna-se membro do canal, nos ajudando e muito, com R$ 8 por mês, e isso fortifica cada vez mais aqui nós dentro dessa plataforma. Também nós temos o sistema PayPal, que você pode fazer qualquer doação. O link está aqui abaixo na descrição, você copia, coloca no seu browser, navegador, e aí é levado por uma página e você doa o valor que você puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.